It's time! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do It's Time Cast. Eu me chamo Andrei Perini Burger e o meu convidado de hoje, ele é ex-atleta da seleção brasileira, ele tem um livro chamado Nascido para Vencer, ele é palestrante e também já treinou mais de 10 mil pessoas em mais de 15 países. O meu convidado de hoje é Thiago Mecabô, seja muito bem-vindo! Obrigado. Vamos falar de tudo um pouco, né? De treinamento, de microempreendedor, de mil e uma utilidade hoje. Perfeito. Thiago, então para o pessoal que está nos acompanhando aí saber um pouquinho da tua história, quem é você, da onde você veio, o que você faz, fala aí para o pessoal um pouquinho de você. Então vamos lá, né? Meu nome é Israel Thiago, né? Poucos conhecem por Israel, mas é Israel Thiago Mecabô. E eu vim lá da terra do Ibicuí. Então, para quem não conhece, Ibicuí é uma comunidade ligada a Campos Novos e uma comunidade que eu falo desbravou, saiu grandes campeões. Eu fui o primeiro e de lá já saiu mais de 4 campeões brasileiros que saíram que beberam da água dos rios do Ibicuí, né? Mas esses também na área do atletismo? Na área do atletismo. Então, eu fui o primeiro a puxar a linha, abrir a porteira para a galera vir atrás. E hoje é uma referência, então, para Campos Novos, para o Brasil, onde saiu grandes atletas e provavelmente vai continuar saindo ainda. Ótimo. Tem um projeto lá e o pessoal tá tirando esses talentos lapidados de lá, né? Tem alguma coisa diferente lá. Acho que a água do rio ela tem um poder maior. Você passa a ponta ali e tal e bebe a água. Volta a correr melhor. Show de bola. Mas a corrida entrou na minha vida, como todo menino, a gente quer futebol. E eu tive a oportunidade de ir para Balneário para trabalhar com meu tio e jogar futebol lá. E depois eu retornei. Isso com quantos anos? Eu com 13 anos, 12, 13 anos. Eu retornei para Campos Novos com 15 anos. E aí não tinha muita influência no futebol aqui, não tinha um time aqui, mas não estava indo muito bem. E a minha entrada pro atletismo, para a corrida, foi um momento meio frustrante, porque eu estava jogando no time da cidade e a gente ganhou o jogo contra Lages aqui de 2-1. E a gente foi jogar em Lages contra o time lá e o treinador tirou a equipe principal, colocou outros atletas que vieram de fora, contratado. E quando eu fui entrar no segundo tempo, estava 7-0 para Lages. E aqui aí, tinham ganhado de quanto? De 2-1 a gente tinha ganhado. E aí eu aquecendo para entrar, a torcida começou a gritar: imagina se os titulares são assim, imagina os reservas. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu já tinha participado dos jogos do GCAM aqui, me destacado, já tinha um convite para mim correr. O treinador me enxergava e falava: Thiago, vamos treinar. E aquele dia eu decidi, eu voltei para casa e falei: vou fazer algo que dependa só de mim. Porque eu sempre fui muito disciplinado. Se for para mim fazer, eu vou dar o meu melhor. Para fazer bem feito. Quando eu trabalhava com meu pai na roça, eu ia lá, eu queria ser o cara que arrancava o melhor feijão. Eu queria ser o melhor ali. Então, sempre foi isso. O que eu peguei, eu queria fazer o meu melhor, independente da situação. E aí eu falei: o atletismo vai depender só de mim. Então, pode ser uma oportunidade de eu mudar de vida, de eu correr atrás dos meus sonhos. Certo. Porque meu pai trabalha ainda na agricultura, mas eu não queria aquela vida. Naquela época era sofrida, era na enxada mesmo, era na foice, e eu não queria. Eu no cabo da enxada eu falava: não, Deus tem algo maior para mim. E aí eu comecei a treinar. Em poucos meses eu já me destaquei, fui campeão catarinense. Mas começou a treinar você mesmo, sozinho mesmo? Não, com um treinador, com a escolinha de atletismo aqui. Então tinha escola, tinha um treinador. E aí em pouco tempo eu já me destaquei. Eu fui campeão estadual e fui para o Campeonato Brasileiro. E aí despontei.
fui o primeiro campeonato brasileiro, fui terceiro colocado, na época nos 800 metros. E aí eu falei, agora eu quero voltar e ser o primeiro. Então, em 2005, eu fui o campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, fui para a seleção brasileira, representar o Brasil nos Jogos Mundiais, nos Jogos Sul-Americanos. E aí eu tava no auge da minha carreira, vivendo o sonho que eu sempre quis, né? E aí já comecei a faculdade também, que já ligou educação física. Falei, eu quero trabalhar futuramente, quem sabe, como um treinador, enfim, viver disso. Sim. E em 2007, 2 anos depois, eu estava com 19 anos já nessa época, eu digo, foi o maior pesadelo da minha vida. Por quê? Eu estava para concluir a faculdade, então entrei ali com 16 anos, já sempre também me dediquei, nunca deixei os estudos de lado, esse foi um ponto principal que a gente precisa. E aí nessa época eu estava com a melhor marca do Brasil também, me destacando, eu vinha numa progressão em uma referência no Brasil, no estado, e também ia terminar minha faculdade. E foi em setembro, dia 5 de setembro. Então, eu ia levar meu trabalho de conclusão de curso em Caçador, aí eu voltava e pegava o ônibus até Jaraguá do Sul, daí eu tinha entrevista em Jaraguá do Sul, na época eu representava o clube de Jaraguá do Sul, certo. E de lá eu pegava, depois no outro dia eu pegava o voo para São Paulo para o Campeonato Brasileiro. E aí eu fui para sair de casa e um vizinho meu pediu se eu dava uma carona para ele no outro dia, eu estava ajeitando o carro, as coisas, o trabalho. Eu falei, não, tranquilo. Ele falou, mas eu preciso ficar em Fraiburgo, eu te ajudo na gasolina e rachamos. Eu sempre fui por Videira aqui, nunca fui pela rota lá. Eu falei, não, para mim é tranquilo. E aí saí de manhã com ele para entregar o trabalho. Quando eu chego em Fraiburgo e paro na casa que ele pediu, saiu quatro caras encapuzados com as armas na mão. Isso em 2007? 2007. E falaram, ó, passa para trás no banco de trás que nós vamos fazer uma fita com o teu carro. E eu, nossa, imagina, apavorei, né? Paralisei. E aí, esse cara era teu amigo? Era um conhecido. Vizinho. Eu tinha alugado uma casa fazia um tempo, vivia ali. E aí eles pegaram o carro, eu fiquei atrás, sentou um de um lado e outro do outro. E aí eles foram em um mercado e eles foram fazer um assalto a um cofre. E dentro disso a polícia chegou, teve troca de tiros, enfim. Eu falo, aquele dia foi o primeiro dia que eu vi a morte de perto. Por quê? A hora que eles cercaram o carro, eu estava lá agachado dentro do carro, o cara estava ali junto comigo. E aí a gente sai, o policial me joga em cima do capô e ele coloca a arma bem no meio das minhas costas. E eu senti o gatilho, assim, parece que aquilo foi em câmera lenta. Eu fico arrepiado porque eu senti assim, foi tec, 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 o gatilho indo para trás e não tem o que você pensar, né? E dentro disso eles me levaram para a delegacia junto com eles. Na troca de tiro, um foi baleado, depois acabou falecendo. E aí eles separaram nós primeiro para depoimento e depois me colocaram junto com eles. E aí foi a maior decisão da minha vida, porque o que eles fizeram? Eles falaram, ó, primeiro não era para você tá vivo, eles iam tirar a minha vida. Então eu falo, naquele dia 5 de setembro, eu saí de casa com um plano, que era levar o meu trabalho para a faculdade e depois ir para o Campeonato Brasileiro. Eles tinham um plano e Deus tinha outro. Porque se tivesse dado certo o assalto deles, eles iam me colocar no porta-mala, eles falaram, iam me matar e tacar fogo no carro. Então esse era o projeto deles. E Deus tinha um projeto maior para mim. E eles falaram, ó, agora você assume tudo isso, ou nós matamos tua família e depois te matamos aqui dentro, um por um. Você que decide. Mas isso eles te falaram... Isso nós dentro que eles colocaram nós numa cela e para entrevista. E aí
Aí foi o momento da maior decisão da minha vida. Antes de você contar aí para nós qual que foi essa decisão, me fala, a sensação assim é de não, impotência, de medo. Eu acho que na época era medo, pavor. Você não tem um pilar, uma direção para se agarrar, né? E aí, dentro do carro, eles acharam embaixo o cara que eu dei a carona para ele colocou uma bolsa embaixo do banco e a polícia tinha certeza que eu estava junto com eles. Eles não, você está junto com eles, porque estava a bolsa dele dentro do carro com os documentos dele e com balas dentro da bolsa, né? Ficou embaixo do banco. E eu falei, tá lá meu TCC, tá lá dentro, pode eles e foram lá, olharam e eles falaram, não, mas tá aqui a prova, né? Não tem. E o cara que eu tinha levado foi o que foi baleado. E os outros não me conheciam. Eles falaram, não, nós não conhecemos o Thiago e sabia que ele ia trazer alguém, mas nós não sabemos quem que ele ia trazer. E aí eles me colocaram nessa prensa e foi o momento de eu decidir, ou arrisco não assumir ou assumir. E eu bati na porta e matei no peito. Assumi. E depois daquele dia eu voltei para casa 6 anos depois. Então foi a maior decisão da minha vida. Na época eu não conseguia entender o propósito que Deus tinha. Então hoje quando o pessoal fala, tá, mas você perdeu 6 anos da sua vida, eu falei, não, eu ganhei. Porque se tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Eu estaria num carro carbonizado, eu só seria mais uma estatística aí. Então Deus me deu uma oportunidade. E eu lembro que naquele dia eu fui entrar pro presídio, eu tinha noção de filme, né? Carandiru e é o que a gente imagina. Eu, 19 anos, hoje eu tô com mais ou menos esse porte eu tinha, porque hoje eu tô em forma de novo, tá no auge. E aí eu entrei naquele corredor escuro, as grades dos dois lados assim, escuro, a galera com as mãos assim, quem chegou, e foi abrindo os portões, as celas, né? E aí eles me colocaram numa cela assim, eu pensei, cara, se alguém vir pra cima de mim, eu vou lutar até a morte, eu pensava assim, né? E aí eu entrei, encostei na parede assim, e fiquei paralisado, né? Aí desceu o cara eles chamam de jega, que são as camas em forma de beliche de concreto. Ele desceu e aí ele falou, caiu num 5-7, que eu nem sei o que é um 5-7, né? Tô aqui. Eu falei, foi num assalto ali. Daí ele falou, não, senta aí que é o moca. Eu falei, moca? O que é moca? Ele falou, café. Aí tem as gírias dentro do presídio, café é moca, pão é marroquinhos. Aí fizeram café ali, já pediram sabonete e colchão, enfim, isso, já o preso ali, ali já fizeram uma correria ali, já arrumaram para mim e aí me acolheram ali. Mas aquela noite eu fiquei uns 3 dias praticamente sem dormir, chorar. Não tinha como chorar, como que eu vou chorar na frente deles? Então, quando dava, cobria a cabeça e lágrimas, né? Choro e choro. E aí eu perguntei na minha cela, nesse dia, tinha 3 pessoas, né? Tinha 2, esse cara que era o mais velho. Aí eu perguntei para ele quanto tempo ele estava lá, ele já estava há 4 anos, e falei que ele tinha feito, ele falou, ele tinha matado 2, enrolado num cobertor, amachadado e tacado fogo. Falei, dorme como? E aí os outros 2 eram por roubos. E não tem explicação, mas eu digo que tudo tem um propósito, porque... E aí aconteceu várias histórias lá dentro. Em poucas semanas eu tô lá, ganhei uma Bíblia lá, e aí tinha um projeto dos evangélicos lá dentro. Eles iam a cada 15 dias, iam fazer um projeto de oração lá. E aí quando eles falaram que ia ter, eu falei, nossa,
os crentes vão vir com a gritaria. E eu indignado, por que aconteceu isso comigo? Mas você era religioso assim nessa época? Tinha um apego? Eu sempre tive um contato com Deus, e meu pai é da igreja católica, sempre cuidou eu ajudava muito na igreja quando estava com meu pai lá no Ibiqui. E aí eu tinha essa visão. E aí de repente assim, entra no corredor, entra uma senhora muito simples, um vestidão até o tornozelo, um coquinho na cabeça, com uma Bíblia na mão, mas eu fico arrepiado porque quando ela tocou o pé no corredor, assim, mudou o ambiente. O ambiente ficou leve, assim, ó, parece que veio uma leveza, assim, aquele corredor escuro, cheio de grade, e ela olhou para mim, assim, quando ela apontou o dedo para mim, assim, ó, eu caí de joelho, assim. E eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Puxa. E ela falou, ó, Deus tem um propósito na tua vida e você está aqui não por acaso, mas Ele tem algo grande na tua vida. Então só confie nele e se agarre em Jesus, que Ele vai te conduzir. E eu senti aquela presença do Espírito Santo assim, e eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu quero esse poder, essa unção. E a partir daquele dia, todos os dias eu comecei a estudar mais a Bíblia e buscar essa aproximação com Deus. E Deus foi me conduzindo assim dentro do presídio. Eu passei por 3 presídios. Fiquei 1 ano lá. Eu fiquei lá nesse presídio de Fraiburgo. Quase a gente não pegava a luz do sol, não tinha televisão. Então foi terrível. Para tomar água era a cela bem pequenininha, aí tinha um buraco que eles chamam de boia, onde a gente fazia as necessidades, daí tinha o chuveiro, tinha que tomar água do chuveiro, era tudo ali, lavar tua roupa ali. Aquilo que a gente vê em filme, então... Isso, é isso aí, né? E aí depois eu fui transferido para Joaçaba, e aí quando eu chego lá em Joaçaba, estava super lotado. E aí nessa transferência, quando você chega, você vai pro castigo. E eu já estava... Você já chega de castigo. Você fica 10 dias no castigo para daí você ir para as celas. E o castigo é uma cela que não tem... É só um cano de água, né? Não tem iluminação, é escuro. E só tem um buraquinho ali na porta. E aí quando abriu assim a porta, eu já estava quase 1 ano lá. Abriu a porta que eu entrei, cara, era tipo, uns tinham que dormir, outros ficar sentado, ou de pé, porque não cabia assim, gente. Eu entrei assim, aquele mofo, aquela escuridão, aquele cheiro de chulé, de tudo que você imaginar. E olhei o buraco lá onde faz as necessidades, que chama de boi. Falei, aonde que eu vim parar agora? Agora eu tô morto. Isso depois de quanto tempo que você já... Eu já estava há mais ou menos uns 11 meses dentro do presídio. E aí eu falei, Deus, me guia aqui, né? E aí já quando eu fechou a porta, levantou um moreninho, um Marcelinho. O cara, um bruto assim... Chegou bem, tipo o lutador de MMA, chegou no meu olho assim, eu parei, ele, então, qual que é teu BO? E eu falei, cara, agora deu. Daí eu falei, são 57, daí ele falou, então, também sou. Eu falei, parabéns pra você, né? E aí daí eu falei, quanto tempo você tá aí? Que o castigo, todos que chegam vão pro castigo. Ele falou, tô 3 dias. Daí eu falei, eu já tô 11 meses. Aí todos da cela, Marcelinho, quis assustar o cara já é velho. Já é velho de cadeia, e você querendo assustar o cara dele. Só tava testando ele. Aí, histórias malucas como essa. Mas eu digo, lá dentro eu vi o lado bom do homem e o lado mais cruel do homem. Então, lá eu vi pessoas matar pessoas... Ali dentro do presídio, vi pessoas tirar a sua própria vida. Então
são regras que você precisa seguir lá dentro. E se você não seguir essas regras, você paga o preço, né? E essas regras não é da justiça, é não, a regra interna... regras próprias do presídio mesmo, das celas, do convívio, por exemplo. Você não pode conversar com a polícia sem ter alguém perto para saber o que você está falando. Você não pode mandar bilhete para fora sem passar para ver o que eles estão fazendo. Enfim, várias regras de convívio. Até dentro do ambiente da cela tem várias regras. Por exemplo, você não pode ir fazer necessidade se alguém está comendo, né? Porque o lugar é pequeno. Se alguém estiver comendo, você não pode nem levantar. Então, é o respeito. Sim. Há muito respeito dentro da cela e dentro do presídio. E quando é falhado esse respeito, é chamada a atenção e é cobrado de alguma forma. Então, lá dentro aconteceu de entrar presos lá que tinham tretas com outros e os caras mataram. Teve um lá que eles mataram, eles enrolavam uma toalha com sabão e batiam no cara até. Então você vê o lado mais cruel, que não tem dó, não tem chance, e o lado mais bondoso, que eles te abraçam também pro que você precisar, né? Olha só. Aí eu fiquei mais um tempo ali e eu fui trabalhar na cozinha. Então lá na cozinha já era um pouco... Eu já tinha a liberdade fiquei no fechado assim praticamente 3 anos. Depois eu fui trabalhar na cozinha, eu tinha a liberdade de sair fora. Não fora do presídio, mas tinha o pátio do presídio. Então eu já conseguia ver a luz do sol, né? Esses 3 anos ali antes? Esses dentro lá. Era na reclusão cela, mesmo? Na cela, e tinha o pátio que era à tarde, né? Um pátio bem pequeno, que a gente jogava uma bola, caminhava, mas é bem, bem pequeno. E aí o restante é dentro da cela. Quando foi para a cozinha? Aí para a cozinha, daí tinha a liberdade de você sair fora da ala do presídio. Aí tinha os muros, tinha a tela, você não poderia ir para a rua, mas você tinha a liberdade de ficar ali, pegar um ar mais livre. Aí eu comecei a trabalhar na cozinha. Depois eu fui transferido para o presídio de Campos Novos, onde eu finalizei a minha pena ali. E aí abriu as portas, né? Abriu as portas, são outros gigantes que se levantam. Por quê? Eu preciso de um emprego. Eu precisava, como a minha condenação foi 20 anos, ela quebrou-se para 10 anos por eu ser réu primário e não ter antecedentes. Eu cumpri praticamente 5 anos e pouquinho no fechado e mais um pouco no semiaberto. E para mim ficar na rua, eu precisaria ter uma carta de emprego que eu iria trabalhar e seguir minha vida. E aí eu rodo a cidade inteira para procurar emprego e as portas fechavam. Estou fechando a empresa, não tem vaga. Tem empresa que estava fechando, mas está até agora aberta. Tiago, antes de nós chegar nesse assunto aí, eu te perguntei ali antes se a gente podia conversar sobre tudo. Vou te fazer algumas perguntas, se quiser responder, responda. Se não quiser, tá tudo certo também. Mas só voltando um pouquinho nessa tua história. A gente vê assim em filme, vê em séries e tudo mais. A hora que a pessoa vai preso, vai lá a polícia, lê os direitos dele e tudo mais. E tem direito àquela ligação. Não, isso aí, na prática não. Não existe isso? Não. Eu acredito que se você tem contato com um advogado, até porque eu não tinha contato, eu não esperava isso. Uma coisa é você estar no mundo do crime, você sabe já está preparado para uma situação. Você sabe o que fazer, né? Agora, eu não sabia o que fazer. Né? A nossa ligação, apareceu uma advogada no final da tarde lá dizendo que era ali da cidade, daí ligaram para minha família, para o meu pai foi lá e ela falou que ia me defender, mas lá depois que já tinha acontecido tudo, eu tinha dado depoimento. Então não tem essa... Então, não sei se na prática isso tem, porque é algo que eu não sabia. Eu não sabia o que fazer naquela... Sim. Então eu entrei num desespero total que simplesmente acabou o mundo para mim. Eu não tinha expectativa, mas eu não sabia se eu sairia vivo. Então eu falo, 2013 que eu saí do presídio, são 10 anos.
Eu não sabia se há 10 anos atrás eu não sabia se eu ia sair vivo, né? Então viver o que eu vivo hoje é propósito de Deus e aí depois eu vou contar como que aconteceu tudo isso. O ponto que eu queria chegar nessa pergunta que eu te fiz ali dessa ligação. Você não teve, mas como foi para você? Teve um contato com a sua família? Como que foi esse momento de... Foi só aqui. Choro. Foi só choro. Não tem muita o que falar, né? Foi choro. Depois a gente entrou com recurso, enfim. A gente entrou com vários recursos em vários tribunais, mas como o primeiro depoimento, o que eles alegaram? Que depois eu tentei me escapar com os outros depoimentos, depois que eu conversei com o advogado, depois que eu fui orientado, e mesmo eles, depois eu soube que eu não sei se ficou algum vivo, mas eu sei que os outros morreram. 2 deles eu sei que morreu dentro do presídio, mataram também. Então eu digo, Deus tem tudo perfeito. E aí a gente tentou entrar com recurso. Sim. Eles também deram depoimento a favor, não teve jeito. Foi para votação em Brasília, não teve jeito. E assim, aquela que você falou que foi a maior decisão que você teve que tomar na tua vida, se arrepende dela? Não me arrependo, porque eu me tornei mais forte. Eu acho que eu aprendi muita coisa, aprendi a viver, aprendi a valorizar a vida e eu aprendi, eu tive o meu maior bem, que é Jesus, encontrar o caminho, encontrar essa liberdade, essa unção, e não tem preço. Você sentir a presença do Espírito Santo é outro nível. E talvez se você não tivesse passado por essa situação, talvez você não teria tido essa experiência com o Espírito Santo, talvez não teria essa experiência com Deus, talvez não viveria essa vida que eu vivo hoje, talvez eu não estaria transformando vidas, que é o propósito que eu vivo hoje. Então eu acho que tudo tem o seu porquê, né? Foi um crescimento muito grande, e hoje, através da minha história, eu inspiro muitas outras. Então, através das minhas palestras, através dos meus livros, eu ensino que é possível, que basta você não desistir. Porque hoje, todos os dias, pessoas desistem de viver, pessoas desistem do casamento, pessoas desistem da sua família. Então, quando eu conto essa história, cara, é possível, foi possível para mim, é possível para você, é possível para todo mundo. Então, basta você não desistir no meio do caminho. E aquilo que eu trago, faça o seu melhor, independente do que for. Quando eu fui para a cozinha para trabalhar de cozinheiro lá no presídio, eu queria fazer a melhor comida. Eu não queria fazer uma comida mais ou menos, não interessa para quem é. Eu ia cozinhar aquele arroz, eu ia cozinhar com aquela energia, eu queria fazer o melhor. Então eu sempre carreguei isso. Então acho que é uma frase que o Joel J sempre fala muito: o trabalho devolve, né? Então sempre vai devolver. Não tem dar errado quando você faz com o coração e faz o teu melhor, independente se você está lá varrendo rua, lavando carro, que foi meu primeiro emprego, ou se você está dando uma palestra para milhares de pessoas. Cara, dê o seu melhor, que vai retornar. Que show, que show. Thiago, e antes da gente falar sobre a tua saída ali depois no presídio, pode contar alguma experiência que mais te marcou assim lá dentro do presídio? Positiva, negativa, enfim, a que mais assim... Teve duas histórias aqui, uma de sorte também. Fazia uns 20 dias que eu estava lá, e aí eu sempre gostei da atividade física. Falei, cara, eu estou no pátio aqui, eu vou fazer minha atividade física. Aí eu estava fazendo uns exercícios, alongando, e aí um preso lá pegou e meio que deu uma risadinha, uma tiradinha de mim, né? Eu falei, cara, tá me tirando? Você falou. Mas no automático, assim, a gente brinca na rua, né? E aí a gente tava para entrar no pátio, mas foi a mesma coisa que eu
cutucar Jogar a onça, gasolina né? no fogo. Nossa, ele falou, amanhã no pátio pode me esperar que nós vamos acertar. E a gente entrou, né, e ele ficou gritando da cela lá. E aí esse cara que eu cheguei lá, que tinha matado os dois e me acolheu, ele quebra um tijolo e ele tira uma faca, eles chamam de estoque, né? Ela é afiada dos dois lados como um punhal. Ele falou, esse aqui é pra você. Amanhã é você ou ele. Ou chora a mãe dele ou chora a tua, né? Imagina, cara, eu falei, faz quantos anos eu não dou um soco? Não sei nem se eu sei dar um soco. E aí ele foi na grade assim e falou, negócio é o seguinte, amanhã é mano a mano e se alguém se meter vai ser comigo. Ele era um dos mais velhos do presídio, então quando você é o mais velho, você tem uma hierarquia de respeito. E aí eu peguei aquilo lá, não dormi, né? Fiquei, cara, como é que eu vou fazer amanhã? Eu vou ter que matar alguém agora, meu pensamento, né? Não, falei, acabou a minha vida, né? Aí eu saio no pátio, assim, eu falei, eu vou ficar encostado na parede, né? E aí ele ficou do outro lado e eu fiquei de um lado. Eu falei, eu não vou chamar e beleza. Mas com a faca fiquei ali? com a faca ali, escondida e esperando, né? Aí tava para terminar o pátio, assim, ele veio vindo. Eu falei, nossa, é agora, né? Putz. Aí eu me posicionei, assim, ele parou uns 2 metros, assim, longe. Ele falou, tia, vamos deixar quieto isso aí, porque você não foi condenado ainda, nem eu. E se nós se atrapalhar aí, então vai dar merda aí. E aí vai prejudicar nós dois, né? E eu peguei e falei bem assim, cara, você que sabe, se você quiser, eu tô querendo, né? Eu não tenho preguiça, mas não sei de onde que eu tirei, né? Mas falei, eu não tenho preguiça. Se quiser deixar quieto, nós deixamos, mas se você quiser também, eu não tenho preguiça. E aí ele falou, não, vamos deixar quieto. Eu falei, nossa. Que bom. Que bom. Então essa foi a única situação assim inusitada de mais perigo que eu vivenciei. E eu sempre tive um convívio muito bom dentro. E aí depois, em Joaçaba, eu criei um mini mercado lá dentro, então sempre tive o empreendedorismo aí, no sangue. Meu pai sempre foi empreendedor, meus tios, e meu pai sempre me aconselhava, né? Thiago, você nunca trabalhe de empregado. Essa era a frase que eu tinha desde pequeno. Construir o teu sonho. Eu acho que eu bati o recorde dele, porque meu pai assinou uma vez a carteira, nunca assinei. Bati o recorde dele, então. E aí eu montei um mini mercado, eu mandava o dinheiro a gente tinha um dia de mercado e você mandava o dinheiro, comprava o que você queria, bolacha, enfim, refrigerantes. Só para mim entender e para quem está assistindo entender também. Montei um mini mercado dentro do presídio. Isso é legal? Na cela, sim, você pode ter suas coisas lá e vender o que você quiser lá dentro, né? Lá tem comércio de tudo. Você imagina? Coisa que eu não posso falar, né? Mas, enfim, aí toda semana tem um dia de mercado, então que a família pode deixar um dinheiro ou que o próprio preso pode deixar um dinheiro e alguém do presídio vai no mercado, compra e traz pro preso. E aí eu mandava vir refrigerante, fazia brigadeiro lá dentro, e aí tinha um dia que eu vendia minhas coisas para ter uma grana, para mim comprar meu sabonete, para mim comprar minhas coisas de higiene. Dava dinheiro, então? Dinheiro, claro. Poxa. Eu tinha quase 200 clientes ali. Então, e aí eu comprava e revendia. Porque o pessoal às vezes não se ligava, porque eu tinha ali para vender. Então, acabava e tinha para vender. E também fazia artesanato, fazia alguns artesanatos, como porta-joia, bonecas, enfim. Era algo que eu tinha que fazer. Tem que fazer grana aqui dentro, tem que me virar. E foi crescendo. E aí teve um caso que eu fiz várias bonecas por um preso, eram uns dias antes de Natal. Aí teve a visita de Natal e ele deu essas bonecas para a filha dele.
E ele me chamou, ó, Thiago, a minha filha aqui, as bonequinhas que você fez e tal, ele estava muito feliz. E no outro dia ele se enforcou, né? Então isso ficou marcado porque, cara, ele estava um dia antes com a filha dele ali. Mas ele demonstrava assim algum sinal que ia cometer isso ou você via Normal, assim. E aí, tipo, você fica pensando, cara, ele tava ontem com a filha dele, era Natal, claro, é um momento difícil, né? Mas, cara, tem esperança, né? Eu sempre pensei nisso, tem algo maior, você não pode desistir no meio do caminho. E aquilo me marcou bastante. Então, pelo momento, eu tenho filhos, enfim, de você desistir da vida. Eu tive uma irmã também que tirou a sua própria vida. Então, a pessoa chegar nesse ponto é uma dor muito grande, né? Então, foi um ponto que me marcou bastante. Assim. Legal. Imagino que tudo isso veio para te criar ainda mais pele emocional para você. Isso você tem que fortalecer. Então, você tem que pegar isso, trazer como força, né? Porque se você começar a carregar cargas também que não são suas, você não consegue evoluir, né? Sim. E Thiago, para você pensa que a justiça é justa? Em questão de que eu acho que a justiça divina é justa. Acho que a justiça da terra ela é falha e sempre vai ser falha, né? Que nem no teu caso, você disse que até que entrou com recursos e tudo mais e não, a gente não conseguiu, né? E até porque o tempo que você passou lá não volta mais. Não voltaria e nunca mais vai voltar, né? Então vamos pensar no contexto geral. A justiça do homem é falha? Ela sempre vai. O homem sempre é falho. Então ninguém é perfeito, independente de qual área que seja, sempre vai ser falha. Acho que o único que não teve falha foi Jesus. Então eu creio que a justiça divina, ela sempre verdadeira, ela sempre retorna. Então o que você faz vai retornar, ou bem ou mal, ela vem. Uma hora negócio, a conta chega. No final das contas, o teu acerto é entre a gente e o cara lá em cima. Sim, né? Uma hora a conta chega. Por isso que eu falo, é um propósito de Deus, porque, cara, eu não estaria aqui hoje se não fosse dar errado, se não fosse eu ser preso, eu não estaria aqui. Então, eu não perdi, eu ganhei. Sem dúvida. Ganhei o jogo. E dentro lá do presídio, você já começou com treinos, já pensava em ser atleta de alto nível? Eu passei por vários momentos, né? No começo eu pensava que eu ia sair, aí depois chegou a condenação. Eu não me imaginaria como que eu ia ficar 5 anos, 6 anos dentro do presídio. E aí eu tinha que viver um dia por vez, né? Não poderia pensar muito lá na frente. E aí depois, quando eu voltei eu fui transferido para Joaçaba, que ali eu não treinava muito, meio que larguei. Aí quando eu saí para a cozinha, porque lá dentro não tinha espelho, não tem nada disso. E até quando eu saí para trabalhar na cozinha, que eu tive acesso um pouco mais de liberdade e até de uma melhor alimentação, que eu me olhei no espelho e falei, cara, eu tava muito magro. Aí eu falei, não, vou treinar aqui. E aí eu montei uma mini academia lá. Então montei barras para supino, agachamento e comecei a malhar. Malhar e treinar e aí a gente tinha balança, alimentação. E eu fui para 80 quilos, eu tava maromba lá. Aí eu saí maromba. Tanto que eu lembro quando saí, alguém falou pra minha família, nossa, mas o Thiago saiu melhor do que entrou. Porque eu entrei magrinho, que eu treinava, tava treinando e saí forte. Saí forte, né? Então, aí eu comecei a treinar. Eu falei, cara, eu vou ficar forte, vou buscar um corpo legal, vou sair bem. Show. Bem.
E aí as portas abriram. Demorou, mas abriu. Aproveitou aquele momento, então, também para se preparar para quando não estivesse mais lá. Isso, mas eu não pensava em voltar a correr, assim, não pensava. E, Thiago, você falou ali antes da questão que quando você saiu, então, da cadeia, você tinha que procurar emprego. E as empresas, todo mundo fechando o negócio, uma crise que tá louco. Pessoas até que eu dei presente quando estava na seleção brasileira, não, tô fechando a empresa. E aí, no último dia, eu tinha 7 dias para arrumar um emprego. No último dia, eu falando com Deus, falei, Deus, não, eu fui fiel, dobrei todos os dias meu joelho. E eu sei que tem algo, mas eu preciso de uma oportunidade. E eu estava passando ali no 7, tem a lavação era do Ney com o rádio. E eu falei, vou chegar aqui. E aí cheguei, conversei com ele, ele falou, não, eu faço a carta de emprego para você, pode vir aqui amanhã que a gente faz. E aí ele fez a carta de emprego e eu comecei a trabalhar ali com ele. Então, 2013 ali eu ganhava R$100 por semana, essa era a minha proposta. Depois dali eu falei, cara, eu preciso voltar e terminar minha faculdade. Aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Aí melhorei um pouquinho o salário, ganhava R$30 por dia. Falei, opa, já evoluí de nível. Aí meu pai tinha uma lanchonete lá no Ibiqui. Aí conversei com ele, trabalhei mais uns 8 meses de servente de pedreiro e estudando. E aí conversei com meu pai, negociei a lanchonete com ele. Falei, vou degrau a degrau. Então, o empreendedorismo é na veia mesmo. Foi indo. Aí eu peguei a lanchonete, fiz uma revolução. Antes da lanchonete, eu fui visitar meu pai e aí tinha uma festa da comunidade lá. Aí meu pai falou, você poderia ver se para vender alguma coisa lá na festa. Aí eu aluguei um freezer ali que acendeu a chama, né? Eu aluguei um freezer de picolé, daí fui lá na festa e eu tava trabalhando de servente de pedreiro, ganhava 30 pila por dia. E na festa eu ganhei R$800 num dia. Eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. E aí eu cheguei à noite com o pai e falei, vamos negociar. Eu sei que o senhor quer ir pro sítio, voltar pra lá. Vamos negociar. Não tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar e vou te pagar. E aí ele falou, não, vamos negociar sim. Isso no Ibiqui? Lá no Ibiqui. E aí paguei ele em 15 dias, já fiz um agito lá e paguei. E aí fui reformando, fui melhorando, aí comecei a servir almoço, pizza e lanche. Poxa. Aí fui inovando lá. E aí foi um boom. E eu falo que você precisa sair da sua zona de conforto. E nesse que eu fui evoluindo lá a lanchonete, eu comecei a ganhar o meu sonho. Falei, nossa, tô bem aqui, tô no auge, vou voltar a correr, voltei a treinar também. Falei, vou voltar. Não tinha muita condição, comecei a estudar os treinamentos, o que dava certo, o que não dava certo. E eu falei, vou voltar ativa também. Acendeu aquela chama. E aí eu treinava lá na frente da lanchonete, na frente da Iguaçu ali, a Iguaçu tava bem. E aí, de repente, a Iguaçu começou a entrar numa crise e eu fui fazer uma pós-graduação em Lages. E eu falo, você precisa sair da sua zona de conforto para você ver novas oportunidades e estar com pessoas que vão te levar ao próximo degrau também. Porque eu estava ali no Ibiqui, eu estava com a lanchonete, para mim aquilo ali eu falei, cara, eu tô no auge aqui. Sim. Venci na vida de novo, né? Mas ia chegar só daquilo ali e não ia... Então, para mim aquilo ali, agora conquistei a minha casa, tô com a lanchonete, tá rodando bem, conquistei meu carro e isso é a minha vida. Agora eu vou viver isso. E aí eu tô fazendo aquela pós-graduação e eu vou visitar um estúdio de treinamento. E aí eu conversando com o menino do estúdio, ele falou, eu tenho em média de tantos alunos. E aí eu já fiz uma matemática. Falei, caralho. Tantos alunos, tanto por mês. Falei, cara, isso aí não tem em Campos Novos. e aí eu voltei. E aí a Iguaçu já estava numa crise. Eu falei, vou fazer um teste.
Aí eu peguei a sala que eu servia almoço, fechei e falei, vou fazer um treinamento funcional aqui para a galera do Ibiqui. E aí botei rodar lá, em pouco tempo já tinha 50 alunos. Falei, não, o negócio funciona mesmo. Falei, aí eu fiz a outra matemática. Falei, se aqui tem tantos habitantes, eu tenho isso, então em Campos Novos, que tem quase 40 mil habitantes, eu vou ter uma proporção maior. O olhinho já começou... Vamos trabalhar isso. E isso eu treinando, vou nos treinos. Até então não tinha muito resultado, porque eu estava com sobrepeso, então fui buscando esse resultado aos pouquinhos. E aí eu vim, não tinha a grana toda para fazer o estúdio, conversei com meu sogro acho que é mais maluco que eu, porque eu saí do presídio e aí eu chego lá na casa dele, eu não tinha lugar para ficar naquele momento, eu precisava ficar aqui em Campos Novos para trabalhar. E aí ele me deu a filha e me deu a casa, né? Pro presidiário. E agora ele veio pedir dinheiro emprestado. Olha só. E aí emprestei a grana, abri o estúdio e aí foi um boom. Isso foi em 2017. Show. Abri o estúdio e foi um sucesso, assim. E aí eu fecho lá no Ibiqui e venho para Campos Novos. Eu falo, e tudo tem as novas oportunidades. Aí, nesse mesmo tempo, eu atingi a minha melhor forma novamente. Cheguei à seleção brasileira de novo, vice-campeão brasileiro, fui convocado para o Sul-Americano. E aí eu tô no meu auge de novo. E quando eu voltei a correr aqui, falava, Thiago nunca mais volta a correr, né? Não duvido que volta. E eu acho que foi eu gosto de desafios, né? Eu falei, cara, eu vou voltar e vou mostrar que eu vou ser o melhor de novo. Só pra... E aí voltei. E aí o estúdio tá bombando, eu tô bombando de volta na seleção, mas algo me chamava, algo maior tinha, assim, parece que eu não tava completo. E eu falei para Deus, eu realmente quero entender o meu propósito. Eu estou vivendo essa vida, consegui o que eu queria novamente, mas o que realmente, o que tem a mais? Parece que eu não estou no caminho certo ainda. E eu não era muito de rede social, não gostava. Eu falava, rede social, Instagram, me falava, isso é para blogueiro, né? Instagram. Eu tinha o Instagram que era do estúdio da TM Fitness na época. E aí eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um jejum. A gente tinha uma vigília de oração, falei, vou fazer 7 dias de jejum e Deus vai falar comigo. E aí eu fiz 7 dias de jejum e cheguei lá na vigília e silêncio, Deus não falou. Falei, mas será que eu tô surdo? Falei, não pode, né? Aí eu falei, mas eu sou teimoso, eu vou continuar. Deu 14 dias de jejum e nada. Falei, mas eu tinha um evento em São Paulo, e eu falei, vou continuar. E aí esse evento deu errado ali, a gente teve que ir de carro e saímos aqui, viajamos a noite toda, chegamos lá de madrugada. E cara, quando eu chego lá, começa a tocar um hino e Deus começa a falar. Eu fico arrepiado porque que Deus falou bem assim, sabe que dia é hoje? Isso 2018. Eu olho no relógio 5 de setembro, o mesmo dia que eu fui preso. Puxa. Aí Deus fala, sabe que hora é agora? Eu olhei no relógio, o mesmo horário que eu tinha sido preso. Ele falou, eu te trouxe até aqui porque a partir de agora, onde você tocar o pé, as pessoas vão ser transformadas, as pessoas vão ser tocadas e através da sua história, vidas vão ser mudadas e vidas vão ser salvas. Eu fico arrepiado. Cara do céu. E aí eu voltei com aquilo no meu coração e na outra semana eu abro um Instagram e eu vejo, estou no meio-dia lá, passa treinador de corrida online. E aí Deus falou comigo, é isso. E eu estava no almoço, tava meu sogro, minha esposa, falei, vou fazer um treinamento de corrida online. Eles deram risada, você tá maluco, né? Tá com a academia aí, tá com o estúdio aí. E eu falei, não, vou fazer. Deus falou no meu coração, eu vou fazer. E aí comecei e foi um boom assim transformador. Olha só. E aí quando eu comecei a ouvir os primeiros relatos, os primeiros depoimentos que eu comecei a receber, e hoje eu recebo muito no meu direct,
eu entendi o propósito, eu entendi o que Deus fez, por que eu voltei a correr, por que eu falei, porque eu não pensava mais em correr, não pensava mais em trabalhar com corrida, eu estava lá no Ibiqui, na minha lanchonete, vendendo uma cachaçinha lá pro pessoal e era isso aí. Uhum. E eu estava muito feliz, eu achava que estava feliz. Mas quando eu comecei a receber esses depoimentos, eu vi que é para isso que eu nasci, então, para impactar vidas. E dentro disso a gente se espalhou, hoje a gente está em 15 países, e depois a gente tem mentorias para profissionais da área, então virou um boom. Aí vem o momento de escrever o livro, que é vamos espalhar para o mundo. Aí foi um processo aí de 1 ano e pouquinho escrevendo, até que a gente lançou aí o Nascido para Vencer. Show. E aqui conta um pouquinho da jornada, na verdade conta desde do momento do meu nascimento, né? E alguns caminhos, alguns propósitos de como você encontra o teu propósito. Perfeito. Que quando você vive dentro do teu propósito, eu falo hoje, eu vivo a vida que eu sempre sonhei, nunca vivo mais do que eu imaginei. Então, cara, quando você vive isso, o dinheiro ele é bom, ele faz parte do jogo, mas quando você corre atrás do dinheiro parece que ele foge de você. Então hoje eu digo que Deus me abençoa mais do que eu imaginei e através disso eu abençoo outras pessoas. Então esse é o propósito. Que legal. Então eu vejo assim, baseado nisso que você falou, e vou falar aqui, mas você vai há de concordar, então, com toda certeza. Tudo na nossa vida não é no nosso tempo. Não. É no tempo de Deus. É no tempo dele. E ele sabe o que faz, como faz, tudo bem certinho. E o Thiago, naquele dia em que saiu de casa para ir apresentar o TCC, imaginava, claro, não imaginava que ia acontecer aquele fato, aquele assalto, enfim, tudo mais. Mas ele imaginava você imaginava que a tua vida ia se tornar tudo isso que ela se tornou? Não, nunca imaginei. Eu queria ser um atleta, um bom atleta e talvez na época chegar a ter uma academia, quem sabe, trabalhar como profissional da área. Mas eu nunca pensei que o meu nome ia romper barreiras, ia impactar pessoas, ia transformar vidas. Então, tudo tem um propósito. Eu não pensei, mas Deus já tinha o projeto, já tinha a planta escrita. Então, eu acho que Ele te dá a carga e a cruz no propósito que você consegue carregar. Perfeito. E se eu precisava viver essa transformação de 6 anos dentro do presídio para ganhar essa força, muitas pessoas são salvas por causa disso. Muitas pessoas acabam dizendo, porra, Thiago, se você passou tudo isso, você não desistiu, você conseguiu chegar onde você chegou, eu não posso desistir por qualquer aquele probleminha que eu tenho no meu dia. Por qualquer coisa. Então sempre há uma luz no final do túnel. E aí aquele padrão, cara, quando eu peguei aquele emprego de lavar carro, cara, eu queria lavar o melhor carro. Eu quero ser o melhor lavador de carro, eu quero ser o mais rápido, eu quero fazer. Quando o cliente chegar no carro, ele tinha que chegar e, porra, que ficou muito bom. Então era essa sensação que eu queria que o cliente, mesmo que a lavação não é minha, não me interessa se o patrão está olhando ou não está olhando. Por isso que eu digo... Não estou fazendo para os outros, é para você mesmo. Deus vai te devolver. Você não precisa esperar que o teu patrão esteja te olhando para você trabalhar bem. Então eu sempre carreguei isso dentro do meu coração. Eu vou fazer o meu melhor. Quando eu vou chegar no meu treino, eu tenho que fazer o meu melhor treino. Vai ter dias ruins. É normal, a gente tem dias bons e dias ruins. Mas se você, no teu dia ruim, se você deu o teu melhor, tá tudo bem. É isso que você tinha. O que você melhor naquele momento. É o teu melhor naquele momento. Em algum outro momento você vai dar melhor ainda. Então, quando eu fui para servente de pedreiro, cara, eu preciso ser o melhor servente de pedreiro. Eu pegava aquela picareta, essas quadras aí de Campos Novos, eu
quase todas elas eu ajudei a construir. Olha só. Então, eu tava ali naquela bitorneira, a porrada pegava, ó. Vamos trabalhar aí. E depois, quando eu abri a lanchonete, cara, eu preciso fazer o melhor lanche. Então, eu tenho que fazer isso com o coração. E eu acho que isso é um padrão. Hoje, eu, estudando pessoas de sucesso, eu vejo que esse padrão se repete. Todas as pessoas de sucesso, todos os grandes campeões, dar o seu melhor, independente da condição que você tem. Até a gente estava falando no início, você não precisa ter a melhor condição, você não precisa ter a melhor ferramenta, você só precisa dar o teu melhor com aquilo que você tem. E aí a gente começou assim, eu comecei com o treinamento de corrida online, vendi o estúdio, hoje a gente está em 15 países, depois saiu treinamento para profissionais, onde eu ensino esses profissionais a fazer o que eu faço. E até ontem a gente teve uma mentoria com eles. A galera já está com as suas consultorias, já estão faturando a sua grana. Então, essa é uma corrente do bem, né? Show. Não só entregar saúde. Hoje eu falo, a minha briga é contra o sofá, contra o sedentarismo, contra um Netflix. É tirar a galera do sofá e botar para fazer uma atividade física, movimentar esse povo aí. Que show, que show, que show. Thiago, e para a gente encerrar uma parte da nossa prosa aqui, quero te fazer uma pergunta. Você tem muito Deus junto com você, certo? Sim. E Deus fala que devemos amar a Deus e as pessoas sobre todas as coisas. Aquelas 3 pessoas que te ocasionaram tudo isso na sua vida, qual que é o sentimento que você tem hoje por elas? Cara, é um sentimento de dó mesmo, porque depois conhecendo a história deles, eu já perdoei eles, porque eram viciados em drogas, então eles não tinham, não sei se é uma cultura, mas eram pessoas que precisavam de ajuda, Infelizmente, pelo que eu soube, acabaram sendo mortos dentro do presídio. Então são pessoas que precisam de ajuda. Até teve um fato inusitado que eu fui dar uma palestra numa clínica de recuperação. Eles me chamaram lá e eles falaram, tem uma surpresa para você aqui. Fui lá, né? Falei, que surpresa que vai ser, né? Mas nem imaginava. Aí eu tô dando a palestra e contando do presídio, e aí de repente um lá no canto fala assim, viu, mas o dia que você entrou na cela, você foi bem acolhido? Eu falei, cara, fui bem acolhido. O cara lá tinha matado 2 a machadada em um cobertor tacado fogo, mas me fez um café e tal, né? Daí ele falou, não lembra de mim? Era ele. E eu não tinha reconhecido que mudou a fisionomia, estava sem barba. E eu falei, cara, que loucura. E o engraçado é que ele escrevia hinos lá dentro. Poxa. E ele tinha hinos assim que quando ele cantava, cara, quando ele louvava assim, era de você não conseguia não chorar. E aí eu tive a oportunidade de deixar o livro para ele lá. Ele caiu nas drogas, saiu, enfim, está na clínica. E eu falo, olha que loucura que é o mundo, né? Então, tenho certeza que deve ter dado uma força para ele aí também, para ele poder se recuperar e poder acreditar que ainda há uma oportunidade, mesmo que o gigante se levante, mesmo que as portas se fechem, quando Deus está contigo, ela não tem. Não tem, né? Pode vir gigante, pode fechar a porta que ele dá um jeito. Que show, que show. E baseado nisso tudo, acredito que você, como agora treinador online de atletas aí no Brasil e fora do Brasil, já deve ter recebido relatos também de que você, através do que você faz, ajudou pessoas a saírem de drogas, ajudou pessoas a perderem a vontade de tirar a própria vida. Agora em Campo Grande, eu estava palestrando lá, teve um cara lá que ele chegou lá, me procurou, ele falou, Thiago, ó, eu perdi um emprego, tinha perdido uma irmã também, e eu cheguei no carro para tirar minha vida. E quando eu olhei, tinha um calção e um tênis. E eu coloquei o calção e o tênis e fui correr. E a corrida me salvou.
Então, eu fico arrepiado porque são histórias incríveis. Pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que era para ser amputada a perna e não foi, enfim. Então, são histórias fantásticas que isso me move a entregar muito mais, a fazer melhor ainda, a estudar mais para poder entregar mais, a gente romper todas as barreiras das redes sociais. Então a internet nos facilitou isso. Digo, aquele menino lá do interior que não tinha um tênis para calçar, hoje várias marcas, eu recebo tênis, materiais de várias marcas, e eu olho aquilo tudo e falo, cara, isso é Deus. Isso não tem outra explicação. Claro que tem a minha parte. Sim. Você precisa fazer a sua parte. Quando eu falo fazer o seu melhor, para mim chegar ao topo, para mim chegar novamente à seleção brasileira, foram 5 anos treinando dia a dia, sem folga, sem Natal, sem 1º de ano, sem feriado. Quanta coisa abriu mão. Então foram acordar de madrugada com filho em casa e se virar, treina no horário que dá meio-dia, não dá, vai à noite, às vezes 11 horas da noite. Então eu sempre fui muito disciplinado, e eu tinha isso comigo, cara. Se eu falhar um treino hoje, alguém está treinando em algum lugar, e se eu quero ser o melhor do Brasil, eu preciso fazer. E não preciso que os outros me motivem, eu não preciso que a minha esposa me motive, eu não preciso que meus colegas me motivem. E muitas vezes fui chamado de louco, o maluco correndo 5 horas da manhã em frio. Na nossa região nem é frio, imagina, né? Frio, vento, eu tava ali. E eu acho, e por isso que eu falo, cara, se você entregar o teu melhor, vai vir, vai retornar. Você simplesmente só precisa levantar e dar o primeiro passo. O que muita gente às vezes espera de Deus, que a coisa caia pronta. Só que Deus, ele te dá uma visão. Então eu tive uma promessa lá dentro do presídio. Foi lá em 2007. Para acontecer tudo isso, foi uma jornada que eu tive que passar. Se eu desisto no meio do caminho, eu não vivo o meu propósito. Sim. Hoje. Eu não vivo o que Deus escreveu para mim. Então, muita gente recebe uma visão, recebe um propósito que Deus está falando com a gente a todo momento. Quer que seja de imediato. Acha que a coisa vai cair do céu, que simplesmente a porta vai abrir amanhã, que eu vou sair na rua e algo vai acontecer. Você precisa se mover em direção ao caminho, e muitas vezes você vai tropeçar, muitas vezes você vai ter que rastejar, muitas vezes você não vai ter força, porque o que acontece? Deus está te preparando, e se você só vai viver aquilo que Ele quer, Ele só vai te entregar aquilo quando você estiver pronto. Sim. Então é mais ou menos com a minha filha tem 8 anos, ela já é ousada, né? Eu comecei com um Fusca, ela já me pediu um Camaro. O primeiro carro dela, ela quer um Camaro. Eu quero dar esse Camaro para ela. Só que é no tempo certo. Sim. Porque quando ela tiver 18 anos, que ela fizer a carteira, que ela estiver pronta para dirigir. Se eu der o Camaro antes do tempo, o que vai acontecer? Ela não sabe dirigir, ela vai bater, ela vai se acidentar, não tem controle disso. Então, se Deus não te entregou ainda o propósito, é que você ainda não está com a carteira de motorista para dirigir o seu carro que ele precisa. Então ele está te preparando ainda, e você só precisa não desistir. E o que eu vejo muitas pessoas, elas precisam que você fique alimentando isso. Deus falou com Noé uma vez, não ficou todos os dias falando: Noé, você construiu a arca, vai lá, tem que construir a arca. Ele falou uma vez. E durante todo esse processo foi muitos anos para ele construir. Muitos que provavelmente passaram, o cara está construindo, nem existia chuva, né? Chuva, o que é chuva, né? O cara disse que vai fazendo isso. Então ele só precisou ouvir uma vez a voz de Deus e confiar. E eu vejo que hoje a gente precisa estar sempre alimentando aquela Deus falou, mas será que vai dar? Mas não, eu vou na igreja para tentar a ver se ele fala de novo.
Cara, se ele falou, Falou. só vai. Só vai, só saia do barco, né? Confia, né? Só saia do barco e dê o passo que você vai andar sobre a água, se necessário. Legal. Então é isso, é confiar e se movendo. E hoje para você, Thiago, Deus significou o quê? Deus significa tudo. Eu acho que é vida, é esperança, é a cura, é a direção, é o guia, né? Eu acho que vem Deus, vem minha família, minha esposa, meus filhos, que sempre deram essa força também. Então, minha esposa também acreditou, ela falou, comprou na planta, né? Comprou lá na planta. Então, todas as pessoas que estiverem em volta dessa jornada, eu acho que essa essência de Deus a gente carrega junto. Perfeito. E muitas vão se perder pelo caminho. Muitas se perderam, muitas vão se perder, muitas vão falar, porque é normal, né? Quanto maior é o teu nível, nem todas as pessoas vão conseguir acompanhar. Porque Deus vai peneirando. Deus vai sondando os corações, que eu digo, Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Mas muitas vezes os inimigos são as pessoas que estão em volta da gente. E a gente não sonda o coração, mas Deus sonda. Então, muitas vezes a gente perde pessoas no meio do caminho que você acha, mas eu queria que essa pessoa estivesse comigo vivendo esse momento. Mas Deus peneirou, porque Ele não está na mesma intenção, no mesmo propósito que Deus escreveu para ti. E também nem preparado para seguir tudo isso. Para seguir. Então, só vai viver o topo quem não tem medo de escalar a montanha. E o medo paralisa muita gente, né? Até tem uma história que eu ouvi uma vez, que é existia um muro e tinha uma pessoa em cima do muro. De um lado estavam os diabos e do outro lado os anjos. E os anjos falavam para ela, pula, vem para cá, pula, vem. E do outro lado, os inimigos, o diabo ali jogando cartas, tranquilo. E os anjos falando, vem, se joga, vem. E a pessoa em cima do muro dela olhava para os diabos, olhava para os anjos, dela ficou incomodada. Mas por que eles não estão me chamando também? Aí perguntou para eles, por que vocês estão aí jogando carta e não estão me chamando? Eles falaram, não, porque o muro é nosso. Então o medo, ela estava em cima do muro. Você estar em cima do muro, ter medo de dar um passo, é onde você perde o propósito que Deus tem para você. Perfeito. Então se joga. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, dê o primeiro passo, pule do muro. Então, o muro, o medo é o maior matador de sonhos. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu tenho medo se vai sair certo ou não vai sair certo. Vai. Se joga, vai. Cara, que sobe o avião e conserta lá no alto. Depois vê o que dá, mas vai. Melhor ficar com a sensação de ter tentado e não ter conseguido do que nem ter tentado. Hoje me pergunto, Thiago, até estava lá em São Paulo na mentoria, palestrando, e eles me perguntaram, Thiago, e se você perder tudo? Eu falei, cara, eu começo tudo de novo. Simples. O que é perder tudo? O que é para você perder tudo? Se você tem saúde, se você tem vida e você tem conhecimento, hoje se eu perder tudo eu subo mais rápido ainda, porque eu já tenho o conhecimento, já tenho o caminho, já vi onde eu errei e eu posso subir muito mais rápido. Então, e era algo que eu não entendia. Muitas vezes eu via muitas pessoas de sucesso falando, mas se eu perder tudo, eu perdi tudo e eu voltei em 8 meses, eu voltei a faturar mais do que eu faturava. Eu falava, por quê? Porque, nossa, durante essa jornada eu aprendi muita coisa. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, se eu tivesse feito isso antes, eu teria chegado mais rápido. Então agora, se em algum momento eu tiver que recomeçar, eu recomeço e eu vou mais rápido. Sem então dúvida alguma. A gente já vai com um turbo aí de conhecimento que você tendo conhecimento, isso ninguém te tira. Você pode te tirar os bens, você pode ficar sem nada, mas o conhecimento ninguém te tira. Que show. Nessa tua jornada, nessa caminhada até o topo, imagino que sozinho não chega até lá. Tem pessoas, tem equipe com você que te ajudam, que
Hoje a gente tem mais de 20 pessoas na equipe, mas eu acho que de tudo, o que eu poderia falar? A chave é você estar no meio de pessoas com níveis maiores do que você. Por que isso? Porque quando eu estava lá no Ibiqui, lá na minha lanchonete, eu estava no meio de pessoas que estavam naquele patamar. Então eu achava que eu estava no auge. A partir do momento que eu saí da zona de conforto e eu fui fazer uma pós-graduação, eu abri a visão. Opa, tem um espaço maior aqui. A partir do momento que eu tô com o estúdio de treinamento, eu vou para uma mentoria em São Paulo. Opa, tem algo maior aqui. Então, qual que é a chave? Você precisa estar conectado com pessoas acima do teu nível. Da onde você quer chegar? Senão, se você está numa mesa que todas as pessoas são do mesmo nível ou são abaixo do teu nível, elas vão te sugar ou você vai ficar estagnado. Então, hoje eu frequento mentorias em que, cara, os caras falam em bilhões, né? Vocês estão falando... E eu tô ali para quê? Porque eu preciso aprender essa energia, eu preciso estar fora da minha zona de conforto. Porque se eu estiver na minha zona de... para mim tá bom aqui. E para estar naquela mentalidade deles para... eu preciso pegar... E tudo é um estágio de mentalidade, né? Eu falo isso em questão de vendas, uma coisa na mentoria que quando eu comecei com o treinamento, por exemplo, hoje o nosso ticket é R$1.000, 997. E na época que eu comecei, que eu entrei na primeira mentoria, eu vendi uma planilha de treino a R$50. E era muito difícil vender a R$50. E quando o meu mentor falou, Thiago, por isso a importância de mentor é você obedecer, né? Porque muitas vezes você contrata um treinador e ele te fala, faça isso. Você, não vou fazer você turrão, não vou fazer isso. Vou fazer do meu jeito. E ele olhou para mim e falou, Thiago, esse teu acompanhamento é um ticket aí de R$1.000 para cima. Ou, não pode ser assim. Eu falei, capaz, Rafa, tá louco? Se eu não consigo vender a 50, é difícil para mim vender, imagine a R$1.000. Só que era um estágio mental meu. Eu estava limitado àquilo, eu não tinha visão disso. E a partir do momento que eu desbloqueei esse mindset, hoje é muito mais fácil vender um produto de R$1.000 do que um de 50. Por credibilidade e por técnica também. E mentalidade. Então, por exemplo, se eu tenho 2 xícaras aqui e essa xícara sua que vale R$1.000 e a minha vale R$50, a tua tem algo diferente. Por que ela é mais cara? Por que ela vale mais? Então, sempre o mais caro, ele reflete a um melhor produto, uma melhor qualidade, uma melhor entrega. Só que isso é um mindset que a gente precisa estar preparado mentalmente para você falar. E a gente vê muita gente, às vezes, você vai fazer um orçamento com alguém, quando a pessoa vai falar o preço, ela chega a falar baixinho, 50, 200, você nem isso o quê? Então, é porque ela não consegue se impor, né? Porra, é R$1.000 o meu trabalho e é isso. Por isso, isso. É por isso. Então, é um estágio mental que a gente precisa estar desenvolvendo. E como que você desenvolve isso? Andando com pessoas que frequentam esses ambientes, que falam nessa mesma linguagem, senão não tem como. É por isso que eu falo, leões andam com leões. Então não tem como você ficar ovelha no meio dos leões. Se você está andando com os leões, ou você vira leão, ou você cai fora da... Sim. Então eu carrego bastante essa... É até uma coisa que a gente fala dentro dos nossos treinamentos, que somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Sim. Você está andando com pessoas nível abaixo de você vai se equiparar a elas. Vai ficar limitado àquele ambiente, né? Então, o ambiente, você sempre se colocar na zona de conforto é importante. E isso eu também me trago no esporte, né? Eu preciso me colocar fora da minha zona de conforto. Porque chegar ao topo, não é que não seja difícil, mas é mais fácil do que você se manter ao topo. Ou se manter ao topo, você precisa muita disciplina. Porque, cheguei, e agora?
Agora você precisa treinar mais porque esforço é você maior ainda, né? a pessoa a ser derrubada. E todo mundo tá mirando você, né? Então você é a pessoa a ser batida. E aí que é o difícil, que precisa ter a resiliência, ter a disciplina de todos os dias, né? Show. Sem vontade, você levantar e fazer o que precisa ser feito. Show. O dia frio, você levantar e fazer o que precisa ser feito. O dia que está quente... Não tem preguiça, não tem nada. E eu vou falar que nunca vai estar a condição perfeita. Nunca você vai encontrar o clima perfeito, o momento perfeito. Vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que o sol está quente, outro dia está frio, outro dia tem vento, outro dia você não dormiu bem. Então, outros dias você tem problema do trabalho. Então, só precisa fazer. Vá lá e faça. Tem um amigo meu, ele vai assistir com toda certeza esse podcast e ele fala que ele quer começar a ir na academia. Só que para ir na academia ele precisa que esteja com no mínimo 23, 24 graus, condição climática não sei o que, umidade relativa do ar, isso cheio de coisa e nunca vai. Então, para você, tira a preguiça de lado aí. Deixa sempre para segunda-feira e a segunda-feira nunca chega. É uma coisa que eu cobro bastante na minha rede social, porque eu reforço isso. Chega o final do ano, tá todo mundo fazendo promessa. Quantas promessas que você fez no final do ano que você cumpriu à risca, que você, eu ia fazer atividade física, fiz ou não fiz? Eu vou emagrecer, eu fui buscar isso ou não fui? E existe caminho, então por isso que existe treinador, por isso que existe um mentor, por isso que existe um personal. O que é um personal, um treinador? Ele te economiza tempo, dinheiro e qualidade de vida. Sim. Então, por exemplo, me perguntar, por que eu preciso de um treinamento, Thiago? Cara, você pode ir na internet, digitar ali e encontrar. Como também, por que você precisa de um médico? Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá no Google, o Google vai me dar uma lista de remédio. Eu vou lá na minha avó vai me dar uma receita. Eu vou no meu pai, meu avô me dá uma receita. Eu vou no vizinho, cada um tem uma solução. Mas quando eu vou no médico, o que o médico faz? Ele vai me dar o diagnóstico dessa dor, por que eu estou dando. Ele vai me dar o remédio para mim tratar ela mais rápido, na dose certa e no momento certo. Então, o treinamento é o quê? Eu vou te dar o treinamento certo, a dose certa, no momento certo, para você chegar ao resultado mais rápido do que você pegar o chá do vizinho, do que você pegar a dica lá do Google. Eu falo, a galera ficar tirando para todo lado. Não dá que tira o certeiro mesmo. Que e aí você não sabe se isso tá dando certo ou não tá dando certo. Então, por isso que existem profissionais de todas as áreas. Para quê? Para ser guiado. E quando eu entendi isso, eu comecei a alavancar também até a minha empresa, meus negócios. Porque muitas vezes a gente começa assim, eu vou começar do meu jeito, pesquisa aqui, ali, mas quando você tem uma mentoria onde pessoas já passaram por isso, hoje a gente tem mentoria para treinadores fazer o que eu faço. Nossa, eu dou atalho para eles que eles iam levar, que eu levei muito anos para desenvolver estratégias, atalhos, o que está dando certo, que nem ontem a gente estava em aula com eles, falei, isso está dando certo, isso não está dando certo hoje, então isso apliquem e vocês vão colher os frutos. Então, um mentor, uma mentoria é para isso. E quando eu entendi isso, eu consegui alavancar muito mais as minhas empresas. E aquilo que você falou antes, tem essas pessoas ali preparadas para te dar o caminho. Sim. Contratou? Segue. Esse é um grande problema que a gente carrega. Mas eu acho que do meu jeito ele falou, mas não sei se vai dar certo. Se eu fizer desse jeito, é capaz de eu chegar lá antes. Então, se a pessoa está falando, é porque ela já passou por vivenciou. Isso. Você precisa confiar. Então, esse é o processo. Show. E, Thiago, para quem está nos acompanhando aí, inclusive para mim, aqui já estou me colocando já como um futuro cliente seu. Sim. Como que a gente faz para a gente adquirir um treinamento, para a gente sair desse sedentarismo, que eu falo que sou uma pessoa que tenho muita vontade de andar de bicicleta, comprei um rolo para andar lá em casa e tudo mais. Tá lá. É o que eu falo, o treinador, um planejamento, ele já te dá uma disciplina, porque você tem uma planilha a seguir. Então, quando você tem algo a cumprir, você já tem um compromisso, né? Sim. E aí o outro compromisso você tem com
Primeiro é consigo mesmo e depois com o teu treinador. Perfeito. Então hoje nas minhas redes sociais, no meu Instagram, a gente tem canal no YouTube também. Então lá no meu Instagram você pode clicar no link direto com os nossos vendedores. Também tem um livro lá que está disponível no link, quem quiser adquirir. Ele é um livro de autoajuda, então é um livro onde traz muitos ensinamentos para a vida, de superação e de propósito. Perfeito. Então também encontra lá nas nossas redes sociais. Perfeito. Que a gente faz. E esse teu treinamento é focado somente para a corrida? Hoje a gente trabalha totalmente na corrida, mas tem aqueles que usam a corrida para emagrecimento, tem aqueles que usam a corrida para ganhar mais fôlego, tem aqueles que usam a corrida para, um exemplo, concurso. Preciso fazer um concurso para o TAF da polícia, enfim, tem vários tipos de concurso. Também a gente tem treinamento. Treinamento para quem quer performance mesmo, correr, então a gente direciona para o objetivo que o cliente quer. Que a pessoa personalizado, então. É personalizado em cima do que ela quer. Show. E aí a gente tem outros produtos. A gente criou agora recentemente o Correflix, que é o primeiro Netflix da corrida do mundo. Então, onde a ideia desse Correflix é o quê? Não ter só a corrida, mas ter diversos profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, lá dentro a pessoa ela paga uma assinatura da plataforma, lá dentro ela tem treinamentos, lá dentro ela tem mais de 100 videoaulas e esse Netflix da corrida ele é alimentado com novos conteúdos e com novos profissionais aí durante a jornada. Então, a gente vem espalhando vários meios de atingir pessoas, de movimentar essa galera do sofá, de fazer realmente sair da zona de conforto. Já está no ar isso? Só acessar lá nas tuas redes sociais já tá rodando, é só chamar a gente lá. Perfeito. E Thiago, vamos falar agora especificamente, já que você já deu vários assuntos sobre esse livro, Nascido para Vencer, a Corrida da Cura. Conta aí pra gente o que te inspirou, o que te motivou a fazer um livro que fala na vida, que pra gente completar tudo na vida, a gente tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Já tem que escrever o outro. Mas, basicamente, é mostrar que é possível. Acho que o principal foco desse livro é dizer que para você não desistir no meio do caminho. Que corra atrás do teu sonho, independente do que for. E da dificuldade que seja, né? Porque lá atrás, quando eu estava lá lavando o carro, quando eu estava na picareta lá, eu até tinha sonhos, mas eu não sabia qual que era o caminho que eu tinha que trilhar. Eu só sabia que eu não precisava desistir e que Deus tinha algo para mim viver de melhor. Então, hoje, com as nossas redes sociais, a gente atinge mais de 10 milhões de pessoas aí na semana, com conteúdos, com dicas, com mensagem de Deus. Então, toda semana também a gente larga a mensagem de Deus. Então, esse livro ele veio para isso, para acordar os leões, as leoas que estão desistindo. Adormecidos, porque quando você encontra essa essência, esse leão, essa leoa dentro de você, você consegue viver dentro do teu propósito. Porque o que é? Se você pegar um leão, por exemplo, ele fora da selva, ele dentro de uma jaula, ele perdeu a essência dele. Ele está lá deitado, ele não é feroz, ele está ali porque realmente tiraram a identidade dele. Então, quando você encontra essa identidade, você sabe o tamanho do teu poder. Agora, você pega um leão lá na selva, ele não é o mais forte da selva, ele não é o mais alto, ele não é o mais rápido, ele não é o mais inteligente. Mas quando ele chega, todo mundo sabe quem ele é, porque ele tem identidade lá dentro. Então, quando ele está dentro do propósito dele, que é na selva, ele sabe quem ele é. Quando tiram essa identidade dele e colocam ele dentro de uma jaula, ele perde essa essência. Então, tem muita gente que está fora dessa essência, que não sabe a identidade, essa força, esse leão, essa leoa que está dentro dela. E esse livro é para isso, para acordar esse leão, essa leoa, para realmente você viver nessa selva, você ser aquela
pessoa que vai viver a própria identidade. Resgatar Não a vai viver o identidade. que os outros querem, mas o que você merece, o que você quer. Que não é pelos outros, é por você. É para você ter a coragem de realmente, porra, eu vou levantar hoje, eu não tenho vontade, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Que massa, que massa, Então, que massa. Você... Tem também lá no Instagram? Tem. Só Show. chamar a gente lá que tá tudo lá. Que legal, que legal. É a nossa principal rede. Isso aí. E Thiago, pra gente indo já para os nossos finalmente do nosso podcast, quero que você comente um pouquinho sobre essa questão de empreendedorismo, que muitas pessoas, talvez aquele leão que está adormecido aqui dentro, tenha vontade de empreender, de fazer alguma coisa. Que dica que você dá para essas pessoas de vai lá e faz? Eu digo, a oportunidade ela tá para todo mundo. Então, você ser uma pessoa de sucesso, ela está disponível para todo mundo. Você se tornar um milionário está disponível para todo mundo. Mas nem todos querem viver ou passar pelo processo para chegar lá. E o empreendedorismo ele é uma luta diária. Eu falo, você estar fora da zona de conforto, independente se você vai vender pastel na rua ou vender água na sinaleira, é possível para todo mundo. Você precisa ter a coragem. Muita gente às vezes fica naquele, não sei se eu largo no meu emprego, não largo. A partir do momento que você tem uma zona de conforto ali, você nunca vai dar o primeiro passo. Você precisa sair da zona de conforto para você fazer acontecer, porque quando você sai da tua zona, sai do barco, ou você nada ou você se afoga. Sim. Então você precisa fazer o negócio girar, você precisa estudar, você precisa acordar mais cedo, você precisa trabalhar mais que todo mundo. E o empreendedorismo é isso. Você vai trabalhar mais que todo mundo. Então não é porque você... o que a galera vende às vezes, internet, tá com o computador na praia, tá com o carrão atrás. Você vai viver, você vai escalar, você vai ganhar muito dinheiro, com certeza, mas você vai ralar bastante. Você vai ter que trabalhar bastante. Então, você ter essa coragem, que é a coragem e a resiliência de não desistir, porque você vai errar, e aí você vai recomeçar, e você corrige o erro, e você continua até fazer dar certo. Então, começa por aí. Eu falo, o meu empreendedorismo ele começou lá dentro do presídio, nas minhas vendas lá. No teu mercadinho lá. No meu mercadinho. Depois vim pro picolé, depois venho para lanchonete, depois venho e tudo é um aprendizado. E aí a gente continua errando e aprendendo e acertando, e é assim que vai. Perfeito. E você, já nessa tua trajetória, já chegou talvez até mais de onde você imaginava chegar? Com certeza. Eu olhando para trás, eu falo, 2013, eu não sabia se eu estaria vivo. Eu pego o primeiro emprego, eu falo 10 anos atrás, parece que passou muito rápido, mas 10 anos atrás eu criei uma empresa milionária, eu saí de um salário de R$100 por semana para mais de 300 mil por mês. Então, e os meninos que trabalham na lavação estão trabalhando na lavação, e está tudo bem, porque é uma escolha deles. Sim. É um trabalho digno, mas eu não estava confortável com aquilo. Eu não quero essa vida para mim, eu quero algo mais, eu quero viver mais. Então, em 10 anos eu faço tudo isso, passo por lanchonete, estúdio, crio um treinamento e a gente chega a faturamentos milionários, e eu falo, cara, deu o primeiro passo, porque isso está disponível para qualquer um que tenha coragem de errar, porque você vai errar muito. Erra? E ainda erra, e vai continuar errando, e vai corrigindo, e vai acertando, vai ajustando o leme, né, durante o caminho. Mas nunca espere, a gente falava antes, né, puxando a orelha, nunca espere estar perfeito, porque nunca vai ser perfeito. Então, em 10 anos eu praticamente 3 empresas, 2 filhos, casei, fiz o
o acontecer, e tem gente que em 10 anos ainda não teve coragem de sair de casa do pai. Você me estudou antes, assim? Não sei. Não sei. Então, não, mas legal, então, legal. Então é isso, não tenha medo. Eu falo, porra, vamos... Já tenho 2 filhos, eu queria mais, mas a morena Lília não quer mais. Né? Não tem jeito. Show. Mas é isso aí. Eu acho que essa é a essência, esse é o propósito, é fazer o seu melhor, não esperar as condições melhores. Então, se pegar quando eu voltei a treinar, eu treinando lá, por exemplo, eu corri uma prova de barreira, eu não tinha barreira para treinar. Eu tenho vídeos lá no meu canal lá, eu colocava as cadeiras da lanchonete para mim treinar na frente. Então, quem quer acha um jeito. Agora imagina só se eu fico esperando, nossa, mas eu tô morando no Ibiqui, eu não tenho uma pista para treinar, eu não tenho um terreno plano para mim treinar, eu não tenho o melhor tênis para treinar, eu não tenho as barreiras para mim treinar. Eu estava lá ainda esperando a condição acontecer. Então, hoje para mim, as marcas me enviam os melhores tênis e a gente faz mídia também com parcerias. Eu falo, cara, se eu não tivesse começado aquele dia, eu não estava vivendo isso. E eu recebo muita gente perguntando, Thiago, me dê um tênis porque eu não tenho tênis, porque eu preciso... Cara, eu comecei o meu tênis, o meu primeiro tênis quando eu comecei era costurado com uma linha de pesca e com um silver tape enrolado. E era isso que eu tinha. Só que eu tive que começar com esse aí para mim viver lá. Então me mostre os teus resultados, que aí a gente vai conversar. Perfeito. Agora, se você não me mostrar o teu resultado, você acha que você merece um tênis, você acha que você... Isso eu entendi durante o caminho. Hoje, por que uma marca... Por exemplo, uma Adidas me contratou para mim fazer um vídeo para eles, para calçar um tênis dele. Porque meu nome é uma referência. Sim. Por quê? Porque eu tenho resultado. Agora, se eu não tivesse resultado, ela nunca ia me procurar. Por que uma New Balance me patrocina? Porque eu tenho resultado. Então, me mostre os seus resultados que você vai ter. Agora, se você não tem resultado e você acha que merece, todo mundo acha que merece. Sim. E eu brinco muito. Caridade a gente faz para quem? Para pessoas que necessitam, para uma família que precisa de uma alimentação, para uma instituição de caridade. Caridade a gente não faz para você. A partir do momento que você tem resultado, é uma troca. Então, por exemplo, Adidas, você vai calçar o tênis, vai sair na mídia e as pessoas vão ver você usando o tênis, vão comprar o tênis. Isso é uma troca. Sim. Eu estou usando minha imagem, a gente vai vender. Ela não está fazendo uma caridade de me doar um tênis. Então é um trabalho. E quando as pessoas entenderem isso, você vai virar o teu jogo. Agora, se você ficar esperando, eu acho que eu mereço. Nossa, eu acho que eu mereço muito também. Mas se eu não tiver resultado, não vem. Show, tá certo. Penso que valeu o puxão de orelha, tanto para mim quanto para quem está nos acompanhando aí, que sem dúvida você é uma inspiração. Conquistar o que você conquistou, ser quem você é. Teve muita batalha, muita noite sem sono, muito perrengue que deve ter passado, muito mas com choro. Certeza tudo valeu a pena e vai colher ainda mais frutos pela frente. Com certeza. E com aquela situação que você falou antes, com um propósito. Não fazer só por fazer. Esse é o propósito. Então, hoje a gente já tem a maior consultoria da América Latina e meus objetivos, eu vou ser o maior Instagram, a maior rede social do Brasil em nicho de treinamento de corrida, e eu vou fazer o que precisa ser feito, vou entregar o melhor até chegar a ser o melhor, eu vou ser o maior tô palestrando, cara, eu quero ser o melhor palestrante do Brasil, vou chegar lá e vou trabalhar para isso, vou estudar para isso, vou ralar para isso. Então, esse é o propósito. Show de bola. Show de bola. Thiago, para a gente ir agora sim para o finalmente da nossa conversa, deixa os microfones abertos aí, é todo seu, fala o que você quiser e tá tudo certo. Basicamente é agradecer a oportunidade, parabenizar pelo trabalho, a gente também tá começando aí com o podcast, o que eu falo é você botar o pé na água e vai melhorando com o tempo.
E para a galera ir acompanhar também nas redes sociais e se precisar de ajuda, eu sempre falo, não desista. Se for para desistir, me chame, me manda um direct lá. Hoje, ainda no direct eu gosto de responder todo o meu público, porque é um respeito com o pessoal que me segue, um respeito com a galera que me acompanha. Então, antes de desistir, peça ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue pedir ajuda para pessoas que estão ao nosso lado, porque às vezes não é o marido não ouve, o irmão, o parente, e a gente consegue às vezes abrir o coração para alguém de fora. Então, acho que a palavra-chave é não desistir e continue lutando com todas as forças e entregando o seu melhor. Show de bola, show de bola. Com toda certeza aí foi um bate-papo bem legal, bem motivador. Quem vai acompanhar também vai sentir isso, que você é uma pessoa que a gente muitas vezes olha você como não. Ele chegou, alcançou tudo o que ele queria, mas a gente não vê a tua essência, como você fez para chegar até lá. Sim. Tenho certeza que para mim foi uma grande inspiração hoje, um grande aprendizado, vários puxões de orelha que vou levar com toda certeza para minha vida, e tenho só a agradecer aí por você ter aceito o convite. Agradecer, tá aqui numa sexta-feira, estamos gravando. E não sei que horas que é já, mas estamos aí e foi muito produtivo, muito bom mesmo. Não, foi muito legal. Agradecer. Acredito que vai trazer muito valor para as pessoas. E é isso, porque eu falo, muitos veem as suas conquistas, mas não veem as suas feridas, né? Então, todo mundo tem as suas lutas e é nascido para vencer. Tamo aí. Show de bola. Thiago, brigadão. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de conhecer ainda mais você. Parabéns pelo teu trabalho. Também ficamos à disposição porque a gente puder ajudar e contribuir aí na sua jornada. Com certeza. E muito obrigado mesmo. Pessoal que nos acompanhou, obrigado pela atenção. Fique ligado aí nas nossas redes sociais, que vai ter os trechinhos lá no Instagram, lá desse nosso podcast, aqui no canal do nosso YouTube. Já se inscreve, deixa seu like ali, acompanha, compartilha para o maior número de pessoas, que com certeza, assim como foi para mim, uma grande inspiração para você que está aí nos acompanhando também foi. Muito obrigado e até o próximo episódio do It's Time Cast.